3. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Hoje nós vamos falar sobre a igreja em Filadélfia. Tá? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, e entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e reconhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos. Hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre a igreja de Filadélfia. É interessante, porque nós estamos estudando as cartas, né, aqui, e nós já dissemos para os irmãos que as cartas, elas representam todas as igrejas, né? Elas foram direcionadas a 7 igrejas, mas elas representam todas as igrejas em todo o tempo, em todas as eras, né, onde a igreja existiu. E cada carta tem particularidades, né? Aqui, nesse caso da igreja em Laodiceia, a preocupação em Filadélfia, digo, a preocupação de Jesus aqui é para que a igreja olhasse as oportunidades e não os obstáculos. E nós vamos estar pensando nisso hoje aqui no nosso estudo. Mas quando Jesus encaminha a carta às igrejas, né, nós vemos assim, que em 2 cartas dessas aqui, especialmente na igreja de Esmirna e essa aqui de Filadélfia, Jesus não tem nenhuma repreensão. Jesus só tem elogios e faz promessas para essas igrejas, né? Para 4 dessas cartas aqui, dessas igrejas, ele faz elogios e críticas. Então, na igreja de Éfeso, na igreja de Pérgamo, Tiatira e Sardes, ele faz elogios e critica. E para uma igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus só tem crítica. Então, vou recapitular. As 2 igrejas que só tem elogios, né, é a igreja de Esmirna e de Filadélfia. Essa carta que nós acabamos de ler. Para a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, as 4 igrejas, ele faz tanto elogios como ele faz também repreensões. Então, as 2 coisas. E para a igreja de Laodiceia, ele só tem crítica e repreensão. Tá? Então, é só para a gente situar, né? Então, quais foram então os assuntos levantados nas cartas, né? Nessas 7 cartas? Então, a igreja de Éfeso, que foi a primeira, a crítica de Jesus para a igreja, que ela era uma igreja firme na fé, mas fria no amor, né? Então, é o problema da frieza. Para a igreja de Esmirna, ela era uma igreja pobre diante dos homens, mas ele diz, mas vocês são ricos diante de Deus, né? Para a igreja de Pérgamo,
era uma igreja onde o trono de Satanás estava presente, porque tinha lá os que seguiam uma mulher chamada Jezabel, e o pastor da igreja, chamado Antipas, tinha sido morto, lembra? Morto lá naquela cidade, naquela igreja, daquela igreja, onde a igreja estava. Lembra que nós contamos que ele havia sido colocado sobre um touro, né, de bronze, e eles trancaram dentro desse touro, um touro oco, né, colocaram fogo até que ele morresse lá queimado. Então foi morto na presença deles, provavelmente no templo de adoração ao imperador. Então ele diz que era um lugar onde Satanás habitava, né, que ele foi morto, né. Tiatira era uma igreja que se tornava mundana, como a cidade estava se tornando mundana, e aos poucos as pessoas estavam deixando de ser fiéis. Sardes tinha a fama de uma igreja viva, mas Jesus disse: você está morta, e ela nem estava sabendo disso, né? Então estava morrendo. E Filadélfia, que é essa que nós estamos estudando hoje, que é uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja forte aos olhos de Deus. E a de Laodiceia, que nós vamos estudar no próximo domingo, é uma igreja que não olhava para si mesma, não criticava a si mesma, ela se considerava abastada, rica, né? Tinha visão, e que é uma igreja importante, né? Jesus disse que ela era pobre, cega e nua, né? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Filadélfia. Então, a palavra Filadélfia, né, é formada de duas palavras gregas que juntas deu esse nome aí. O sentido é aquele que ama seu irmão. Então, Philos, né, o Filéu é amor, e Adelphos em grego é irmão. Então, aquela que ama seu irmão. Esse nome da cidade foi recebido por Átalo, que foi um dos fundadores da cidade. Era um rei e ele gostava muito do seu irmão Eumênides, e aí então eles colocaram então, o nome da cidade em homenagem, dizendo, né, aquele ou aquela, né, que ama a seu irmão. A cidade, irmãos, ela teve a sua fundação por volta do ano 159 antes de Cristo, um pouco antes, né, de 159 a 138 antes de Cristo. Algumas pessoas que saíram de Pérgamo foram para a região e fundaram a cidade. Então a cidade foi fundada por nômades, pessoas que estavam saindo, né, de uma região para outra e estabeleceram ali. Era uma cidade importante porque ela estava na rota das estradas que o correio do império funcionava. Então as cartas eram levadas naquela época, né, não tinha carro, eram levadas por animais. Então ali era uma rota de correio. Então as notícias trafegavam rápido ali, e ela era importante porque ficava justamente nessa rota. Então ali passava muita gente, né? Então muita gente visitava a cidade. Por isso ela foi chamada de Porta do Oriente, porque era justamente na passagem, né, do Ocidente para o Oriente. Então da Ásia para o Oriente. E aí então ficou chamada como Porta do Oriente. E na cidade tinha muitas oportunidades. Era uma cidade jovem, e ao mesmo tempo tinha uma igreja jovem pequena dentro da cidade. E aí Jesus faz algumas colocações aqui na carta que estão ligadas justamente àquela cidade, né? A cidade. Quando teve aquele terremoto em 117 a.C., teve um terremoto lá na cidade de Pérgamo, que destruiu a cidade. Nós falamos isso na última aula, né? Que destruiu totalmente a cidade. O terremoto atingiu também a cidade de Filadélfia. E aí o que aconteceu? As casas que tinham na cidade tinham rachaduras, e constantemente tinha alguns tremores. Então a igreja, a cidade vivia numa instabilidade muito grande. Imagina você morar num lugar onde os tremores são constantes, né? De repente dava um tremor. Então o povo estava tendo o hábito, o costume de morar, de deixar suas casas e morar em tenda, de medo, né? Então quando os terremotos aconteciam,
o povo então, naquele período frequente dos terremotos, mudava para tendas e ficava nas tendas para não correr risco da casa cair em cima deles. Aí Jesus então diz para a igreja assim, ó, eu vou colocar, tem imposto sobre você uma coluna, você vai ser uma coluna, né? Em baluarte. Uma coluna quer dizer, é sustentação, firmeza, né? Então, para uma igreja que vivia numa cidade onde os terremotos eram constantes, havia uma instabilidade de tudo desmoronar e cair, Jesus disse que ia colocar sobre ele, colocá-los como uma coluna, né? Ou seja, que eles estariam firmes. Por isso então Jesus está falando. Como era a porta de entrada do Ocidente para o Oriente, então Jesus diz assim, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. Então está ligando a história da cidade, né? Então Jesus está contextualizando a cidade com aquilo que ele está querendo falar para a igreja. E ele diz assim, e ele tem a chave que abre uma porta que ninguém fecha. Então a rota ali, como era a rota, havia a tendência de cobrar imposto para quem passava. Então a porta às vezes da saída da cidade se fechava, né? Para que as pessoas pagassem o ingresso, o trânsito, né? E ali Jesus está dizendo, eu tenho posto diante de uma porta aberta que ninguém fecha. Então você está plena liberdade. Então Jesus contextualizando a carta com a questão natural dessa cidade, né? E por isso ele diz que a cidade tinha peculiaridades que ele agora estava referindo à igreja da mesma maneira. Também a cidade era a principal expositora da cultura helenística, da cultura grega. Então, era uma cidade que fala não só o idioma, mas também a cultura grega era plenamente divulgada e repassada, né, para as pessoas. E aí, isso então era uma porta aberta para uma cultura entrar. Então, eu quero só parar um pouquinho aqui e lembrar os irmãos. Na época de Jesus, irmãos, 3 povos contribuíram para a formação do pensamento e da vida comum do povo na época, né? Os gregos contribuíram com o idioma, né? Então na época de Jesus o idioma falado, né, era o grego, chamado grego koiné, que era o grego comum, né? Os romanos contribuíram com a segurança, então você podia, como eles tinham domínio de tudo, você podia viajar tranquilamente sem medo de ser assaltado nas estradas, e os judeus com a religião, com o monoteísmo. Então, todas essas 3 coisas contribuíram para a época de Jesus, para que o Evangelho fosse espalhado. Imagina uma pessoa sair para viajar, para levar o Evangelho, como o apóstolo Paulo saiu, levando o Evangelho para outra cidade, se ele não tivesse segurança, né? Imagina comunicar o Evangelho, né, para um povo em que ele não tivesse acesso à língua. Então, tudo isso contribuiu. Por isso que Paulo fala assim, que vindo a plenitude do tempo, ou seja, chegou o momento exato para Jesus vir, para que o Evangelho fosse implementado, porque ali havia todo um cenário propício para que essa expansão do Evangelho fosse possível e alcançasse outras pessoas. E aí agora a cidade de Pérgamo a cidade de Filadélfia tinha uma contribuição muito grande, porque como ela espalhava a cultura grega no mundo, então o Evangelho podia ser espalhado através da língua e através do pensamento, né, dos primeiros apóstolos que estavam sendo pregados ali, e aí por isso a importância da cidade. Pergunta aí? Observação? Bom, a cidade mudou de nome. Primeiro ela começou como Filadélfia, depois César, depois do terremoto, um dos César, né, Vespasiano, que era um dos imperadores, né, pegou e reconstruiu a cidade, em homenagem a ele deram o nome de Neocesariana, ou seja, nova cidade de César. Depois, mais tarde, né, Vespasiano tinha um apelido de Flávio, né? Vespasiano era o nome, o título era César, mas ele tinha um apelido de Flávio, e aí a cidade passou a se chamar Flávia, em homenagem a ele. Então foi mudando de nome.
Por isso que Jesus fala no final da carta, ele fala tanto em nome. Ele fala o nome do meu Deus, um novo nome, o meu novo nome, o nome da cidade santa, né? Então, por causa dessas mudanças de nome que aconteceu na cidade. Bacana? Então, contextualizamos, né? Então, já falamos da cidade, agora então vamos falar da mensagem de Jesus à igreja. Tá? Então, a mensagem da igreja é a seguinte: Jesus está falando para a igreja: olhe para as oportunidades e não para as dificuldades. Vamos lá, vou falar de novo. Essa é a mensagem para a igreja: olhe para as oportunidades e não para as dificuldades. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque, veja bem, todos nós, quando enfrentamos dificuldades e lutas na nossa vida, nossa tendência é fixar muito mais os olhos nas dificuldades do que nas oportunidades. A Nilson estava escutando um texto lá do Instagram, e aí uma pessoa falando, e eu achei interessante a postura da pessoa, né, falando, né, quando diz que ele tinha um menino, eu peguei no finalzinho da mensagem, e o rapaz já era rapaz, e eles acharam um cavalo selvagem lá e levaram o cavalo selvagem. Aí o menino montou no cavalo, caiu e quebrou o braço. Aí eles chegaram para ele e falaram assim: não, mas que azar, hein? Ele falou assim: nem sempre, né? Nem sempre. Aí ele falou: mas por quê? Não, nem sempre. Aí logo em seguida disse que chegou o povo do governo para levar o menino para a guerra. Mas como ele tinha quebrado o braço, ele não pôde ir para a guerra, né? Então, nem sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque toda vez que a gente olha para a dificuldade, a gente não consegue observar o que pode ser uma oportunidade atrás dessa dificuldade. Porque às vezes a gente vê numa circunstância e a gente acha que aquilo é o todo, né? O que define toda aquela situação que a gente está vivendo. E nem sempre. Nós estávamos na célula lá, e aí a Wilson falou do rapaz que bateu o carro, né? A esposa que bateu o carro. E aí o marido pegou e falou assim: não, vamos empatar, então eu vou lá e vou bater do outro lado, né? Aí eu falei para ela assim: pois é, mas se for pensar melhor, ele devia dizer para a esposa assim: olha, que bom, né? Agora nós vamos ajudar o mecânico, porque o mecânico está lá sem trabalho, então nós vamos ajudar ele levando o carro lá para arrumar, né? Às vezes a gente não pensa que através de uma dificuldade, uma oportunidade se abre, não é? Vocês lembram de uma história do guru que foi numa casa de uma vaquinha? Lá, lembra? Eu acho que eu contei essa história um dia, né? Então, porque ele chegou lá, quem não sabe, né? Ele chegou para dormir na casa, eles deram comida para ele, e eles tinham só uma vaquinha lá na casa. E aí, eles faziam queijo, bebiam leite, fazia doce e vivia da vaquinha. Aí quando foi à noite, eles estavam dormindo, e aí aquele guru lá virou para o servo dele e falou assim: vai lá e empurra aquela vaca lá no desbarrancado para matar aquela vaca. Ele falou: o senhor está doido? Ele falou: não, pode levar e empurrar. Aí ele foi lá empurrar a vaca caiu lá e morreu. Aí ele foi embora. Um ano depois eles estavam voltando, passou lá e disse que a propriedade, que era uma miséria danada, estava toda arrumadinha, plantação para tudo quanto é lá, estava plantando verdura e tudo. E aí ele chegou e perguntou, o servo, né, do grupo, falou assim: mas que foi que aconteceu, o que mudou? O ano passado eu passei aqui, estava tudo uma miséria danada, e agora está nessa fartura, o que foi? Eu falei: rapaz, veio um doido aqui, um dia desse aqui, e pegou a nossa vaquinha e jogou ela no esbarrancado lá, a vaquinha morreu. Aí nós falamos: bom, agora não tem mais a vaca, então nós vamos ter que trabalhar, né? E aí foi. Porque às vezes, irmãos, a tendência nossa, se a coisa está indo mais ou menos, é a gente contentar com mais ou menos. Eu falo com a Nilson assim: Nilson, às vezes as coisas precisam piorar para consertar. Porque se não piorar, não é? Se você descer até o fundo do poço, não tem outro lugar para você olhar a não ser para cima. Se você estiver na metade, você está olhando a fundura do poço. Mas se chegou lá no fundo, aí você olha para cima, né? E olha para o escape, e olha para Deus, né? Sabe, irmãos, toda vez que nós ficamos olhando só para a dificuldade, nós fazemos delas maiores, nós diminuímos o poder de Deus para poder nos ajudar e nos dar a condição de vencer. Nós temos que parar de fixar os nossos olhos nas dificuldades, e nós temos que olhar as oportunidades que Deus está dando. E essa carta
Jesus escreve essa carta à igreja de Filadélfia para mostrar justamente isso. Ele está dizendo assim, olhe para as oportunidades. Então veja, vocês são uma igreja pequena, mas ele diz assim, mas eu sou a força de vocês, Jesus está dizendo. Vocês estão numa cidade onde as portas estão abertas, então aproveitem a oportunidade. Se a porta está aberta, é hora de vocês aproveitarem para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para mostrar para os outros aquilo que é a missão de vocês, é o propósito de Deus para a vida de vocês. Então, Deus que conhece a igreja, Deus que sabe a situação da igreja, sabe também apresentar uma solução para essa igreja, né? E aí Jesus começa a falar sobre algumas dificuldades que a igreja estava vivendo e a solução que ele estava trazendo para essa igreja. Olha no versículo 7, ele diz assim, ao anjo da igreja escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando ele diz assim, o santo, o verdadeiro, irmãos, é porque existia lá naquela cidade, dentro da igreja, alguns judeus convertidos, e esses judeus convertidos estavam perseguindo os outros irmãos, estavam dizendo para eles assim, olha, vocês não são de nacionalidade judaica, então vocês não são povo de Deus, vocês não são povo de Deus, vocês são um povo falso, vocês estão dentro da igreja, mas vocês não são crentes. Os judeus estavam fazendo isso. Por isso Jesus, quando cita aqui, eu sou o santo verdadeiro, ele está dizendo, olha, isso que eles estão dizendo não é verdade. E aí, logo em seguida, ele fala assim, eu conheço as obras de vocês, e que tenho posto diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém fechará, e que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. E agora, olha o que ele fala desses judeus. Ele diz assim, eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, referindo a esses judeus que estavam dizendo que eles não eram cristãos, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés. Então, e ele diz assim, por que ia fazer isso? E conhecer que eu te amei. Então ele está dizendo assim, olha, eu sou verdadeiro, e vocês que estão sendo caluniados, vocês estão sendo perseguidos por esses aí, que se declaram judeus e não são, eu vou fazer com que eles venham e se prostrem diante de vocês e reconheçam que eu amei vocês. Olha que palavra, irmãos, essa palavra tem um sentido tão especial na vida dessas pessoas. Vamos imaginar, irmão, uma igreja que está sofrendo perseguição, está sendo sofrendo um bullying espiritual, um bullying espiritual, dizendo que eles não são o povo de Deus, que eles estão vivendo dessa forma. E aí Jesus diz assim, olha, eu amei vocês, e esses que estão falando que vocês não são nada, eles vão reconhecer quem vocês são, vocês são os meus servos, vocês são a minha igreja. Segunda coisa, Jesus fala assim, para uma igreja que sem forças aos olhos do mundo, que era uma igreja fraca, que ele estava dizendo aqui, ele diz assim, Jesus parabeniza a igreja pela sua fidelidade. Ele diz, vocês não têm força, vocês são poucos, mas contudo, vocês são fiéis, vocês têm pouca força, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O importante, irmãos, não é fazer grandes coisas, o importante é a fidelidade a Deus, porque às vezes, a força está muito dependente da condição que a pessoa está, seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela intelectual. Então, a condição que a pessoa estiver vivendo, a força está ligada a essa condição que ela está, mas a fidelidade não, irmãos. A fidelidade está ligada à nossa paixão por Deus, nosso amor por Deus. Então, uma pessoa pode não ter força física para poder estar nos trabalhos da igreja, mas ele pode estar vivendo em comunhão e oração o tempo inteiro, e alimentar a igreja em oração.
né? Alimentar a igreja em oração, cobrir a vida dos irmãos em oração. Às vezes não tem condição de sair para fora para pregar o Evangelho, mas tem condição de contribuir para que o Evangelho chegue lá por meio de outros, né? Às vezes a pessoa não tem condição, está fraca, está doente, não tem condição de estar ajudando nos trabalhos da igreja, servindo na igreja, mas ela tem condição de animar aqueles que estão servindo e apoiar os que estão servindo, dizendo: olha, irmão, continua firme, seu trabalho é importante, aquilo que você tem feito tem ajudado a igreja. Então, a força não está ligada, a força espiritual não está ligada à condição de realização, mas à fé, ao temor a Deus, né? E é isso que Jesus está falando para essa igreja, né? Vocês não negaram o meu nome. Então é a igreja que tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta, dizendo assim: olha, vocês permaneceram fiéis e eu ponho uma porta aberta para uma nova oportunidade para a vida dessa igreja, né? Ou seja, é isso que Jesus está querendo trabalhar com a igreja. Uma igreja perseguida pelo mundo, mas ele diz: vocês são amados, vocês são amados, né? São preciosos. Sabe, irmãos, primeira vez que eu li o livro de Daniel, eu ficava pensando nas lutas que Daniel enfrentou no reino de Babilônia, né? E depois, no final, Daniel faz uma oração maravilhosa, uma confissão diante de Deus, e ele coloca sua vida, a vida do seu povo diante do Senhor em oração, e ele diz que eles eram pecadores, que o povo tinha cometido pecado e tal. E a história conta que Daniel orou 21 dias. 21 dias. E aí, quando uma pessoa está orando muito tempo, vou tomar água. Quando a pessoa está orando muito tempo, irmãos, por uma determinada coisa, e não vê a resposta, a tendência é achar que Deus não está se importando com aquilo. E quando eu li a resposta do Senhor para Daniel, através do anjo, está lá no capítulo 9 de Daniel, depois vocês veem. O anjo chegou e falou assim: no princípio das tuas orações saiu a ordem. Emocionante, né? No princípio. Porque a gente está achando que a ordem, a resposta vai sair no fim. Porque a gente está vivendo tanto tempo esperando e não está acontecendo, não é? E o anjo veio e diz: no princípio das suas orações saiu a ordem, e eu vim para dizer-te, né, para trazer-te a resposta. Mas ele diz assim: mas o príncipe do rei da Pérsia, que é uma referência a Satanás, né? Me resistiu, mas eu vim para trazer a resposta, porque és muito amado. Que bênção. Bom servir o Senhor, né? É a mesma coisa que Jesus fala para essa igreja. Não olhe para as circunstâncias que você está vivendo, não olhe para as dificuldades, né? Olhe para a oportunidade de você conhecer mais o amor de Deus, né? E a declaração de Deus para a sua vida, né? De que você é muito amado, né? Mesmo que você tenha achado que está sendo esquecido, né? Você não está sendo esquecido. Há um tempo em que Deus vai mostrar, né, aquilo que Ele reservou para cada um de nós, e a resposta de Deus virá dentro daquilo que Deus reservou para cada um de nós. Jesus usa nessa carta aqui, irmãos, também 3 símbolos. Não sei se os irmãos notaram. Ele fala de uma porta aberta, da chave de Davi e da coluna no santuário. São 3 símbolos, né? Primeiro ele fala de uma porta aberta, então usa o símbolo da porta. Ele fala o símbolo da chave e depois da coluna. 3 símbolos. Então, primeira coisa, nesses símbolos, então Jesus está falando assim:
que Jesus estava colocando diante deles, quando fala de uma porta aberta, estava colocando para eles, primeiro, uma oportunidade, segundo, um escape. Porque uma porta, irmãos, ela serve para as duas coisas. Ela serve para abrir para uma oportunidade, né, para a gente sair para uma oportunidade, mas ela também serve para um escape na hora do perigo, né? Quem já entrou numa grande empresa sabe que tem rota, não é? Né, Félix? Lá? Sim. Quando a sirene toca lá, tem uma rota que todo mundo tem que seguir aquela rota, não é? Aquela rota é a rota do escape. Então tem portas que não podem permanecer fechadas, né? Para que ali fosse autorizado aqui pelo o corpo de bombeiro, para que a igreja funcionasse, uma das determinações é que aquela porta da frente se mantivesse sempre aberta, enquanto tivesse gente aqui dentro. Então não pode fechar a porta, né? Então, porque a porta é um lugar de escape, não é só para abrir para uma oportunidade, não é só uma oportunidade para quem entra para poder ouvir o Evangelho, mas é também uma porta de escape quando acontece algum perigo. Irmãos, se a igreja estava sendo perseguida, se a igreja está vivendo numa situação de fraqueza espiritual, Jesus estava garantindo para eles assim: olha, primeiro, eu dou oportunidade para vocês experimentarem uma coisa nova, mas eu também ofereço para vocês a saída dessa situação que vocês estão vivendo. Então, o símbolo da porta era para justamente representar isso, né? É uma oportunidade para uma situação nova, mas é também uma oportunidade de saída da situação em que eles estavam vivendo. Por isso ele diz: olhe para as oportunidades e não para as dificuldades. Segunda coisa, irmãos, que ele fala aí é que ele tinha as chaves de Davi, né? Então, quando ele diz assim que Jesus é a chave de Davi, ele está dizendo assim: eu sou o que tenho autoridade. Por quê? Porque quem recebia a chave era quem comandava, né? Então, alguns países, né, quando uma pessoa muito importante na cidade faz alguma coisa muito importante na cidade, eles dão a chave da cidade para a pessoa, é um símbolo, né? Dizendo: não, você é importante, você tem autoridade. Quando ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, Jesus está dizendo assim: eu sou da linhagem de Davi, eu sou o Messias esperado, eu sou aquele que Deus providenciou, né, como o Salvador e como o Senhor da vida das pessoas. Então, Jesus tem na mão a chave da salvação, a chave de toda a autoridade. Jesus tem na mão a chave para que eles pudessem evangelizar os outros e fazer a igreja crescer, para que a igreja que era fraca se tornasse uma igreja forte, né? Então havia uma porta aberta, mas não apenas uma porta aberta, havia também aquele que segurava na mão a chave. Logo no princípio do livro de Apocalipse, irmãos, no capítulo 1, Jesus disse isso, né? Ele diz aqui que ele tinha a chave, que o versículo... Deixa eu achar o versículo aqui para... No capítulo 1, se alguém acha aí para me ajudar aqui. Versículo 18? É, isso aí. Ele diz aqui, ó, versículo 18, falando sobre Cristo: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Então, ele tem autoridade, né? E essa questão ligada à evangelização, das chaves, é uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava falando com Pedro, que Pedro fez aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou para Pedro assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, né? E aí você abrirá, né, a porta do reino dos céus com essa chave. Aí as pessoas, depois, mais tarde, disseram que Pedro era o senhor da igreja, o primeiro papa, porque ele que tinha as chaves, né? Então, não, a ideia de Jesus não era essa, irmãos. Jesus estava dizendo que por meio de Pedro,
o Evangelho seria espalhado no mundo, ele que abriria a porta. E se a gente observar no livro de Atos, nós vemos há 3 fases em que isso aconteceu. No dia de Pentecoste, Pedro pregou um sermão e todos os judeus que estavam ali ouviram a mensagem, converteram 3.000 pessoas. Então a porta foi aberta para os judeus, a porta da salvação. Logo em seguida, Pedro e João vão para Samaria, e lá em Samaria eles encontram os irmãos, e aí prega a palavra, batiza as pessoas ali, e os samaritanos então passam a conhecer o Evangelho e conhecer a Deus. A porta foi aberta para os samaritanos. Lá em diante, no capítulo 10, ele vai na casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio a porta é aberta para os gentios, aqueles que não pertenciam nem aos judeus nem aos samaritanos. Então Pedro foi essa chave que abriu. Então ele não tinha a chave, ele era a chave, porque foi por meio dele que ele abriu a porta aos judeus, aos samaritanos e depois aos gentios. Agora aqui Jesus está dizendo que ele tem a chave. Então ele está dizendo assim, ó, Pedro foi um instrumento para isso, mas ele está dizendo agora, eu é que tenho a chave, eu é que abro. Então, irmãos, isso é muito interessante a gente pensar, porque às vezes a gente acha que é pela nossa estratégia, pela nossa competência, que é pela nossa capacidade, que a gente abre a porta para o Evangelho alcançar o coração das pessoas. Não é, irmãos. Se o Espírito Santo não abrir o coração, não creio. Ontem eu estava conversando com a Nilza, nós estávamos falando sobre a mãe dela, contando para uma pessoa lá, a gente vê isso claramente na história, mas lá na casa da mãe dela foi interessante. Nós chegamos um dia lá, a mãe estava com a cabeça toda trabalhada, falando de coisa com coisa, né? Toda hora falava para fazer as coisas, falando que ia morrer e tal, e aí de repente Deus deu uma lucidez para a mãe dela, e a mãe dela entendeu o que Nilza falou do Evangelho, e ela recebeu Jesus como Salvador. E aí eu fui lá e conversei com ela logo em seguida, a Nilza orou com ela, eu cheguei e falei assim, dona Helena, lá no livro de Apocalipse diz que o Senhor, quando vier, vai chamar a gente pelo nome, né? Então, naquele dia lá, ele vai virar e falar assim, Marinho, e aí eu vou dizer, sim, Senhor, ele vai me chamar, vem, toma posse do reino, né, que está aqui, né? Eu perguntei para ela assim, qual outro nome que Jesus vai chamar naquele dia? Ela falou assim, Maria Helena da Silva. Que gracinha. Oh, aleluia. Não passou uns 15 minutos, né, Nilza? A cabeça dela atrapalhou tudo de novo. Aí virou tudo de novo. Perdeu a lucidez, né? Mas Deus abriu para que ela pudesse ouvir o Evangelho e crer. Irmãos, é assim, né? Às vezes a gente fala do Evangelho com uma pessoa há muito tempo e a pessoa não aceita. De repente, em um momento, Deus abre, porque é Deus que tem a chave que abre o coração, a consciência, o pensamento, o entendimento, para a pessoa poder conhecer o Evangelho. Então, nós oramos para Deus fazer, mas é Deus que faz, irmãos, não somos nós. Se tivéssemos nós a capacidade de converter alguém, então, não é todo mundo que a gente conversasse, a gente converteria. Não, irmãos, é Deus que abre o coração, é Deus que põe a palavra no coração, e essa palavra, quando chega no coração que Deus abriu, ela é mais doce do que mel, né? Como a palavra de Deus mesmo diz, né? E ela acha o lugar certo, porque ela vem justamente para cumprir o propósito. E Jesus falou, ela não volta vazia, né? Ela vai fazer aquilo que ela foi designada a fazer, né? Então, é a mensagem da porta. Segunda coisa, e da chave, né, irmãos? A chave que ele tem autoridade. Mas quando ele fala sobre a questão da coluna, também é muito interessante, irmãos, porque a coluna, numa cidade onde os terremotos eram constantes, a coluna dava firmeza, mas a igreja já havia mostrado firme. Então o que Jesus estava dizendo para a igreja? Eu vou manter vocês, vou sustentar vocês, né? Então Jesus não é só aquele que traz e aplica a palavra para o coração e abre o coração para ouvir a palavra, mas aí Jesus também é aquele que dá firmeza e segurança para a fé no coração. Então, irmãos, você já pensou que a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua fé? Não é? Então, ninguém pode tirar. Você pode perder bem, você pode perder saúde, você pode perder
casa onde você mora, né, lugar, mas a sua fé, não, a fé que Deus te deu, Ele mesmo sustenta. Então, crente persevera, não é porque tem capacidade, não é porque é forte, não. Crente persevera porque Deus é que sustenta. Deus é que sustenta a fé. Deus é que dá condição para o crente perseverar. Então, quando ele está falando assim que você vai permanecer firme, porque você vai ser uma coluna, né? Lá ele está dizendo assim, ó, eu vou sustentar a sua vida e sua fé. Vou sustentar a sua fé até o fim. Até o fim. Você foi fiel até agora, então eu vou te sustentar. Então ele diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa não é salvação, não, irmãos, né? Porque se a coroa fosse salvação, então ela dependeria de nós, né? Não é? Mas está dizendo assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está dizendo assim, para que ninguém tire de você a glória e a honra de você ser discípulo de Cristo e servir a Cristo. No último dia, você vai ser revelado assim. No último dia, quando o Senhor voltar e te chamar, Ele vai te dizer, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Um dia eu falei aqui na igreja sobre isso, eu disse assim que essa palavra de Jesus tem 3 promessas, né? 3 promessas, para ser bem presbiteriano, né? 3 promessas. Ó, ele diz assim, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, quando você chegar, primeiro ele diz, muito bem, servo bom e fiel, entrai, tomai posse do reino, né, que você está preparado desde a fundação do mundo. Então, a primeira promessa aqui, que revela, a primeira coisa que revela essa promessa, dizendo assim, ó, toma posse do reino, ou seja, vem para o céu, você vai viver no reino, né? Primeira coisa. Segundo, ele diz assim, fosse fiel no pouco, muito te colocarei. Então, seu James, vai ter uma atividade maior. Fez aqui muito, ou fez aqui pouco, ele está dizendo, lá, mas foi fiel, lá vai ter uma atividade maior, lá no céu. E depois, a outra promessa, entra no gozo do teu Senhor. Então, o que nós pensamos, Beto? Churrascada, né? Churrascada lá até, vamos comer à vontade. A gente vai entrando no Evangelho, na palavra de Deus e na confiança com Ele, a gente fica mais à vontade. Mais livre, né, Beto? Mais livre. Ele dá a gente um refrigério assim, tão gostoso, que eu pensava que lá seria só orar e não sei o que. Santo, né? E a gente já sente, se for, vai ser também muito gostoso. Muito melhor, muito melhor. Aí você pensa, aqui você come numa festa, você come e fica satisfeito, né? Você fala, opa, que festa gostosa, né? E lá no céu vai ter uma festa que não vai acabar, vai ser bom demais, não é? As promessas de Deus. Essa fazer que está falando com a abrir lá, deve ser agradabilíssimo, né? Porque aqui é árduo, né? Aqui é árduo, lá vai ser agradável. E aqui é árduo como consequência do pecado, né? Então, Deus, o trabalho que Deus criou para nós aqui, ele não era árduo, né? Ele só se tornou árduo por causa da maldição do pecado, que Deus diz assim, agora sobre o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o trabalho passou a ser penoso, né? Antes não, né? Antes o trabalho era uma coisa natural, né? Lá no céu vai ser natural, ninguém vai cansar. Então, vai fazer o que gosta. Esse negócio quando diz que ele tem a chave para abrir, mas também fechar, né? Há um tempo que o evangelismo ensina. Quando nós chegarmos lá nas 2 testemunhas, lá no final do Apocalipse, nós vamos falar sobre essa questão do fechar, tá? As 2 testemunhas representam o Evangelho, e aí vai ser um tempo que o Evangelho vai ser tirado da terra. Aí não haverá mais possibilidade de salvação. Mas nós vamos falar sobre isso no final, né, quando chegar no livro do Apocalipse. E então, para terminarmos,
aqui então Jesus faz então as promessas para eles, né? E aí, para a igreja. E aí, na promessa, Jesus fala sobre 3 coisas aí também, né? Jesus diz assim, olha aqui nos últimos versos que nós lemos, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: ao vencedor. O vencedor aqui, irmãos, não é aquele que conquista o tempo, o prêmio, mas é aquele que permanece dentro do propósito, né? Então não é o que chega em primeiro lugar, mas é aquele que conclui a caminhada. Porque às vezes a gente pensa assim, que o importante é quem chega em primeiro lugar, não é? Não, mas todos que chegaram no final da corrida, chegaram no final, cumpriram a meta, não é? Cumpriram o propósito. Alguns chegaram primeiro, mas todos nós vamos chegar, não é? Não importa quem chega primeiro, né? Importa que a gente chegue. Então o vencedor é aquele que chega, e não aquele que alcança o primeiro lugar. Tranquilo? Então ele diz: ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário de Deus. Então diz assim, ó, vocês não só serão sustentados, mas vocês serão sustento. Então isso é importante, porque às vezes a gente está pensando só naquilo que a gente está recebendo, mas não estamos pensando naquilo que a gente pode ser, né, na vida de outras pessoas, né, ou dos outros irmãos, né, lá. Então eu disse, falei de santuário, e daí jamais sairá. Então não há possibilidade de deixar de ser, né? Então crente, não há possibilidade de deixar de ser crente, irmãos. Crente é vencedor, ele cumpriu a jornada, então não tem como ele deixar de ser crente, né? Então por isso ele é coluna, por isso ele é firme, né? Está dizendo, é coluna, é firme, né? Mas ele diz assim: gravareis também sobre ele o nome do meu Deus. Isso também então não é lá para o fim, não é depois da Não, é já, né? É para o povo ali. Aí, só concluindo, aí eu tentar explicar. E também sobre o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então, veja, o nome de Deus, você é de Deus, certo? Então você é propriedade de Deus. O nome da cidade, você pertence à igreja. Lembra que nós falamos que a cidade é a igreja? Então, lá no final nós vamos ver isso. O nome da cidade de Jerusalém é a cidade santa, né, que é a igreja. E ele diz assim, e o meu nome. Então ele está dizendo, você é de Deus, você pertence ao povo de Deus, que é a igreja, e ele diz assim, você é de Jesus. Você é de Jesus. E aí ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Né? Então, olha, irmãos, se a gente parar para pensar, essas promessas aqui, elas são justamente aquilo que Jesus falou desde o princípio. Jesus diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, o que Jesus está dizendo é assim, eu vou declarar quem vocês são. Vou dizer para o mundo quem vocês são. Né? E a tendência é justamente das pessoas acharem, né, no mundo em que nós estamos vivendo, que crente não é tão importante. Na verdade, ser crente não é tão importante. O importante é a pessoa ter uma condição abastada, a pessoa ter vários títulos, né? Vários títulos, né? E é interessante, irmão, quando a pessoa está morrendo, ninguém pede para levar. Se já viu uma pessoa morrendo pedir para levar a escritura dos imóveis que ele tem? O extrato da conta bancária, para saber quanto dinheiro que tem, né? Não é verdade? Né? Não, traz aí o extrato bancário para eu saber quanto que eu ainda tenho no banco. Ou então lá atrás dá os diplomas que eu tenho dos cursos que eu fiz, né? Não, ninguém pede isso. Quando a pessoa está morrendo, ele pede para que os seus estejam ao lado dele. Não é? Os seus, né? Ele pede para que Jesus esteja do lado dele. Então, o importante, irmãos, é justamente saber de quem nós somos. Onde nós estamos, onde nós pertencemos, né? E quem é o Senhor da nossa vida.
Né? Quem é que garante a nossa vida? Essa carta é para dizer para você, não olhe para as dificuldades, olhe para as oportunidades. Olhe para as oportunidades. Pergunta aí, colocação, alguém quer fazer? Participação? Aquele Gideão Deus mandou fazer tanta coisa e ele jamais imaginava que as ordenanças de Deus, né, ele fazia para libertar aquele povo, para libertar, mas ele mandava ele matar o primeiro boi, o segundo boi, e ele depois ele ficou exigindo de Deus, né, prova, negócio da lã, mas ele venceu, né? Deus deu ele condições. Eu estava falando sobre o Espírito Santo convence e tal. Na época de Jesus, aquele povo não acreditava nele, era Deus vivo ali. Agora o crente hoje tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, né? E vai. Às vezes ele não entende isso, não, o crente ele não entende isso, né? Que ele deu o Espírito Santo, que deve também cabe ao Espírito Santo convencer. Né? Interessante demais. E a gente precisa pensar nisso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de pregar o Evangelho, né? Ah, não, mas eu não sei falar, né? Eu não sei expor o Evangelho para a pessoa, né? Não preocupa não, gente. Na hora que começa a falar, o Espírito Santo sai. E ele fala. Né? E às vezes, uma coisa, estava conversando com o sogro de Rebeca, nós estamos evangelizando o sogro de Rebeca, ele até tem vindo na igreja, né? Aí essa semana eu estava conversando com ele, semana passada, quer dizer, conversando com ele, eu falei assim, seu Deus, olha que coisa interessante, às vezes as pessoas ficam olhando assim, né, as situações que está vivendo e achando assim, mas eu tenho capacidade, eu não tenho capacidade, né? Aí eu estava citando um exemplo lá do Velho Testamento para ele, e aí eu falei com ele, tentar lembrar as palavras que eu usei para ele. Eu contei para ele, foi a história lá de Carmo do Paranaíba, cidade onde o pai do Guilherme passou. Aí lá na cidade tinha uma igreja boa, uma igreja assim, reconhecida pela cidade, e o pastor lá era muito amigo do povo da cidade. E tinha um médico lá na cidade que era muito assim, conhecido na cidade, uma pessoa importante, famosa lá na cidade, um médico muito, muito conceituado. E aí no dia do aniversário da igreja, eles tinham feito uma reforma, foram fazer uma reinauguração. E o pastor mandou um convite para o médico para vir na igreja, né, e ouvir, né, e participar da festa, né, de reinauguração do templo. E aí eu falei com ele, aí seu Deus, o médico veio, chegou, assentou lá no último banco. Quando assentou, o pastor pensou assim, puxa vida, hoje eu vou pregar a palavra e ele vai ouvir a palavra hoje, né, que um médico, né, e esse homem hoje precisa conhecer o Evangelho. E o pastor aproveitou e pregou o sermão, e enquanto o pastor estava pregando, o médico estava com a cabeça, não, tá nem, só o corpo estava presente na igreja, tá nem aí. E lá na igreja tinha um rapaz chamado Antônio, ele tinha um retardamento mental. E aí ele andava assim, meio desajeitado, assim, e aí ele entrou, ele era crente, ele entrou e sentou do lado do médico. Quando o pastor viu ele sentando do lado do médico, o pastor me contou depois e falou assim, vai estragar tudo que eu estava planejando. Vai falar besteira para o homem lá e eu estou pregando o Evangelho e vai acabar estragando, né? Aí ele terminou o culto, o médico chamou o pastor para conversar. Aí virou e falou assim para o pastor, aqui, eu queria saber do senhor o que eu preciso fazer para ser salvo. Aí o pastor pensou, ele ouviu uma mensagem, né? Então ficou todo cheio, que bom, né, que eu consegui pregar a palavra. Ele falou assim, não, é porque eu estava sentado lá e eu não estava nem prestando atenção no culto. O médico falou. Mas aí sentou um rapaz lá perto de mim e ele perguntou para mim assim, aqui, você quer ir para o céu? Aí o médico virou para ele e falou assim, não, não quero ir para o céu não. Ele falou assim, então você vai para o inferno. Aí eu olhei para ele assim, aí pensei, para aí,
Se eu não for para o céu, então eu vou para o inferno mesmo. Eu não quero ir para o inferno, não. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou procurar o pastor. Converter. É o Espírito Santo que faz. Quem abre a boca? A palavra, é usada pelo Espírito Santo e ela não volta vazia. Uma palavra tão simples, né? E é verdade, né? Se a pessoa não vai para o céu, ela vai para o inferno. Então, você quer ir para o céu? Não quer ir, não. Então você vai para o inferno. Você já está, Aqui, pastor, é uma frase que uma pessoa nova sabendo que o cara é médico, você vai falar que você vai para o inferno. Nunca ninguém teria coragem de falar isso para ele, né? Mas Deus poder você sabe para falar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos terminar então, vamos receber a bênção e nós encerramos. Lembrando do nosso culto às 18, tá, gente? Então vamos receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, tenham um bom dia, todas, e até mais à noite.